Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos mais uma vez para uma aula para falarmos agora sobre a reta do mercado de títulos, a SML, Security Market Line, tá? A SML, a Security Market Line, o que é, tá? Olha o nome, reta do mercado de títulos. Vai ser um gráfico, mais um gráfico, a galera adora gráfico, eu sei. Então vai ser um gráfico que vai demonstrar o quê? Uma relação risco versus retorno. Porém, tudo que a maioria das retas que tu viu até hoje, a CML, por exemplo, a fronteira eficiente, trazia um gráfico, mas um gráfico de carteiras. E esse cara aqui é uma relação risco-retorno somente de um título. Ou seja, somente de uma ação, por exemplo. De um título especificamente falando. Então, como é que ele acontece? Basicamente assim, ó. Aqui, bacana. Como normalmente acontece, aqui em cima é o retorno esperado. Ou seja, quanto mais alto, maior o retorno esperado. E aqui começa a grande diferença. Ele utiliza, aqui embaixo, ao invés de desvio padrão, ele utiliza beta, tá? Então, ó, utiliza o beta aqui embaixo, a SML. Aí o que acontece, ó? Ele utiliza o que basicamente? Basicamente o seguinte, ó. A partir de, tá aqui, ó, esse nível aqui de risk-free, ou seja, o que é esse RF sempre que a gente bota, né? O ativo livre de risco. O mercado gosta muito de usar, ó, por isso que a gente bota bastante também, o risk free, RF, risk free, tá? O que é o ativo livre de risco? Pô, no nosso país, o Brasil, são os ativos, é o ativo emitido pelo governo federal, título público federal. Então, a partir dessa análise aqui, do risk free, do risco zero, por que a partir disso aqui? Porque é óbvio, para tu comprar um ativo risk-free, que é aqui, ó, por exemplo, vamos supor que a Selic hoje esteja, cadê meu apagador? Tá aqui. A Selic hoje esteja 12,5%, tá? 12,5%. Esse aqui é o risk-free, que eu já te falei o que é ativo livre de risco. Ó, eu consigo ganhar 12,5%, retorno esperado de 12,5%, com, ó, beta zero. Ou seja, se o meu beta for zero, com risco zero, digamos assim, eu consigo ter isso aqui. A partir disso, traça-se, a partir disso aqui, uma reta assim, tá? Faz uma reta na diagonal, que é nesse sentido. E aí, olha só, e aqui em cima eu boto o que a gente chama de RM, ou, ó, retorno do mercado. Retorno do mercado. Bacana. Então, olha só. O que ele considera aqui? Considera o seguinte, ó. De acordo com o beta, eu vou achar o retorno esperado. Ou seja, quanto maior o beta, olha o que está acontecendo, ó. Quanto mais eu vou para cá, ou seja, quanto mais aumenta o beta, mais aumenta o meu retorno esperado, porque o gráfico está indo diagonal para cima. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, criar aqui e criar aqui. Ou seja, se eu pegar este ponto aqui, ó, este ponto aqui, eu vou ter exatamente o retorno do mercado. Qual que é o beta que me dá retorno do mercado? O beta é igual a 1. Ou seja, se eu comprar uma ação com beta de 1,5, olha para cá. Nessa direção aqui eu vou para o zero. Nessa direção eu vou para cima. Aí vamos lá, escolhi uma ação que tem o beta 1,5. Muito bem. Beta 1,5 deve estar mais ou menos aqui. É isso? É, pode ser. 1,5 é o beta. Aí o que acontece? Vou subir essa linha aqui. Espichar um pouquinho mais aqui que não vai faltar reta. Puxar um pouquinho mais aqui também. Ó, 1,5, se eu comprar, isso aqui é para quê? Para tu achar retorno esperado.
Aí olha só, se eu comprar uma ação com beta 1,5, subir aqui, vou encontrar o gráfico mais ou menos aqui. Deve estar muito torto aí, mas tudo bem. Deixa eu apagar esse RE aqui, vai faltar espaço pra gente, tá? RE... Foi, beleza. Lembrando que aqui em cima é, obviamente, retorno esperado. Show! Se eu comprar uma ação com beta 1,5, ó, sobe aqui, encontra, vem pra cá. Ou seja, se o retorno do mercado, por exemplo, se o Ibovespa, que é o retorno do mercado, vou apagar aqui também, ó, se o Ibovespa, que é o retorno do mercado, tá me dando algo de, sei lá, 12,5 aqui, vamos supor que seja 20 aqui, tá? Esse aqui é o retorno do mercado. Retorno do mercado. Se o beta 1 me dá 20, que é o retorno do mercado. Comprei uma ação com beta 1,5, que oscila mais do que o mercado. Ou seja, eu tenho um retorno esperado acima de 20. Ou seja, sei lá, aqui vai dar tinha que fazer esse cálculo, vai dar uns 25, vamos supor. Tá? Teria que fazer o CAPM direitinho. Aí, olha só, quanto maior o beta, maior o retorno esperado. Quanto menor o beta, ou seja, ações que oscilam menos, menor o retorno esperado também. Ah, eu quero um beta, eu quero uma ação que tenha beta menor, quero ter menos, quero ficar um pouco mais tranquilo com relação quero ser mais conservador. Pega aqui uma ação que tem um beta 0,5, ó, vem aqui, vai dar quanto? Acima do ativo livre de risco, obviamente, mas abaixo do retorno do mercado. O retorno do mercado é beta igual a 1, que vai oscilar igual ao mercado. Ou seja, o que ele considera aqui? Basicamente, ó, oscilação do papel, oscilação do ativo. Quem é que fala da oscilação do ativo? O beta. O beta me dá isso, oscilação do ativo com relação ao mercado, com relação ao indicador. Essa é a ideia. O que é essa SML? A SML é igual ao CAPM. CAPM é um modelo que eu vou calcular o quê? Retorno esperado. Como é que eu calculo o retorno esperado a partir do CAPM, Lucas? Basicamente o seguinte, ó, retorno esperado pelo CAPM, o que é? Risk-free, ou ativo livre de risco, mais, olha aqui, ó, o beta que multiplica retorno do mercado menos o risk-free. Ou seja, como é que eu calculo o retorno esperado de uma ação? Ó, ativo livre de risco, no meu caso 12,5, mais o beta que multiplica esse carinha aqui. Quem que é esse carinha aqui? Esse aqui é o prêmio pelo risco. Prêmio pelo risco. Como assim prêmio pelo risco, Lucas? Olha só. Do retorno do mercado eu tiro o retorno de renda fixa. Se Ibovespa me dá 20% de retorno esperado, eu tiro os 12,5 do retorno de renda fixa. Tá aqui, ó. Retorno do mercado menos retorno do ativo livre de risco. Ou seja, esses 7,5 aqui, 20 menos 12,5, é o prêmio para eu correr o risco de comprar Ibovespa. Nesse meu exemplo aqui, tá? Essa é a ideia básica. Então, ó, a reta dos títulos, a SML, é basicamente o modelo CAPM, que eu vou achar retorno esperado. A partir deste modelo CAPM, que eu calculo dessa forma aqui, ó, calculo dessa forma aqui o CAPM, retorno esperado de uma ação, que ele considera basicamente o beta só, que é só isso que ele leva em consideração, a oscilação, ó. Eu posso escrever esse gráfico aqui, posso desenhar esse gráfico. Por isso que eu te falei, para saber se esse 1,5 dá 25, teria que calcular. Você vai saber se 0,5 daria 15, teria que calcular direitinho aqui, tá? Mas o CAPM, então, está descrito no gráfico do SML, e o SML é o gráfico somente do título, relação risco-retorno de um título a partir do beta, a partir da oscilação desse título, tá? Então, SML é somente de um título, CML é a carteira, fronteira eficiente também vai ser carteira, tá? Bastante tranquilo, fica tranquilo, toma um cafezinho, ó, relaxa, um beijo pra ti, tchau!